Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo, a graça de estarmos juntos. Senhor, mais uma vez fala para nós, abra o nosso coração, abra a nossa mente, nos leve a estar focados, Senhor, não nos deixe distrair com as coisas, para que o Senhor possa falar no nosso coração com qualidade. Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Essa palavra vem nos transformar, essa palavra vem nos renovar nesta manhã, vem nos dar um novo começo, nos encher de esperança. Ó Senhor Jesus, amém, amém. Senhor Jesus. Irmãos, ontem o irmão Flávio trouxe uma palavra, né, uma palavra assim, sempre a gente faz no sábado, traz o alimento diário, não é isso? E no domingo a palavra que normalmente o irmão Pedro fala no domingo, né? Então, fala no domingo, a gente rumina ela no outro domingo. Aí, ontem o irmão trouxe uma palavra que estava fora desse contexto, né? Falar sobre esperança, né? O Senhor falou muito no nosso coração. E hoje eu quero estar ruminando com os irmãos a mensagem do alimento diário, semana 2, onde o tema é o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Ainda continuamos desfrutando da experiência de Abraão, né? Por quê, irmãos? Porque tem muitos pontos aqui que nós precisamos estar sempre lembrando deles, né? Talvez se falar uma vez ou duas, talvez a gente esquece. Então o Senhor está sempre nos voltando a essas palavras para isso ficar no nosso coração. Para que nós possamos estar, de fato, vivendo a palavra, não somente ouvindo, né? E essa semana o Senhor tem mostrado muito sobre um pouco mais da vida de Abraão. São pontos que nós já vimos aí um tempo atrás, mas nós precisamos estar voltando, né? Ruminar a palavra, irmãos, é vida para nós. Por falar uma vez ou duas, a gente esquece. Não é assim com a criancinha, você corrige ela uma vez, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa. Ainda somos crianças espiritualmente falando. Precisamos crescer e amadurecer. E para que houve esse crescimento e amadurecimento, nós precisamos estar ouvindo mais. Né? O Senhor vai repetir várias vezes a palavra. E nós sabemos que toda vez que nós voltamos naquele mesmo versículo, nós ganhamos mais vida, porque ele se renova. E a palavra de Deus, ela nunca fica velha. É nova sempre. E encaixa na nossa necessidade, não é isso? Toda vez que eu volto na palavra, ela encaixa na minha necessidade. Isso é maravilhoso. Então, o que nós temos que fazer é ser simples, né? Ter um coração simples, de estar ruminando a palavra. Porque senão você se volta para si mesmo e começa, quando a gente não é simples, a gente começa a razoar, falar, mas de novo a mesma palavra? De novo o mesmo versículo? Então tem que ter simplicidade no nosso coração. Tem que pedir ao Senhor sempre a simplicidade. A simplicidade de uma criança, não é isso que a palavra fala? A criança, ela não interroga nada, ela simplesmente faz. Né? Então nós temos que ter esse coração. Ó Senhor Jesus. E eu toquei num ponto muito importante ali ali na mensagem do alimento diário, que fala que Abraão, ele ficou preocupado ali, né, com a direção que Deus deu para ele. Deus estava precisando de um descendente. E naquela época nós sabemos que ter um descendente era algo muito importante. Você imagina se para a sociedade era algo importante, imagina para Deus. Deus chegou e pediu a Abraão, eu quero um descendente. Eu vou te dar um descendente. Na verdade, Deus falou que ia dar para ele um descendente. Mas só que Abraão passava o tempo, passava anos, e Abraão ali preocupado. Poxa, mas até agora nada, né? Eu já estou com a idade avançada, a minha esposa é estéril, como é que vai ser? Irmãos, eu imagino Abraão, a preocupação dele. Deve ser que nem dormir à noite, preocupado, né? Ali pensativo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E certamente Sara deve ter visto ali a preocupação dele, falou, não, vamos dar um jeito nesse negócio aí, né? Irmãos, nós somos assim, nós preocupamos. Ali, por outro lado, eu vi em Abraão também uma fidelidade quanto ao Senhor.
Porque o Senhor deu uma voz de comando, né? Você vai ter um descendente. Eu preciso de um descendente. E muitas vezes o Senhor nos dá hoje essa voz de comando. E nós não preocupamos com a voz de comando do Senhor. Nós preocupamos com as nossas coisas muitas vezes. Mas Abraão, ele estava preocupado com esse descendente que Deus pediu para ele. E quantas vezes o Senhor nos pede algo e nós, às vezes, não preocupamos. Aí eu vi em Abraão uma fidelidade, né? Não, eu tenho que resolver. Então, por isso, irmãos, que ele procurou resolver da forma dele. Ou seja, ele desesperou. Outro ponto importante, o desespero nos leva a fazer coisas que não agradam o Senhor. Foi o que aconteceu. Tentou resolver, viu que estava demorando e falou, não, eu tenho que... Ele até falou assim com Deus, não é aquele, como é que é o... Que tinha um Eliezer, que trabalhava com ele lá, né? Um servo dele lá, não é Eliezer o descendente? Deus falou, não é Eliezer. Então, Abraão preocupou demais. E muitas vezes a preocupação, trazendo aqui para o outro lado, né? A preocupação nos leva a fazer coisas que não agradam o Senhor. E aí ele quis resolver do jeito dele. Por outro lado, também, uma preocupação que ele teve, porque Deus pediu, ele queria resolver. Muitas vezes o Senhor hoje nos dá uma voz de comando e nós ficamos parados, né? Então, são dois pontos, dois lados aqui, né, nesse ponto. E só que Deus queria esse descendente, irmãos, porque Deus já avisava que esse descendente seria Cristo, né? Deus já estava olhando lá na frente, no futuro. Deus não estava preocupado com aquele momento ali com Abraão. Ele sabia que Abraão ter um descendente seria o primeiro passo. Mas Deus já estava focado lá na frente. Eu preciso de um descendente para governar a terra. Não é isso? E aí, esse descendente ia gerar mais descendentes, que seria a igreja hoje. Somos nós. E através da igreja, o Senhor ia ganhar toda a terra. Não é isso a incumbência hoje? O Senhor está nos dando essa palavra atual para que nós herdamos toda a terra. Lá no passado, lá com Abraão, Deus mostrou a ele somente a terra de Canaã. Né? Mas para o Senhor hoje, não é só aqui Carlos Chagas. Não é só uma localidade. O Senhor quer ganhar toda a terra. Por isso que ele fala com Abraão, ergue os olhos. Né? E erguer os olhos, mas é olhar longe. Não olhar somente o que está à minha volta, o que está perto. É ver longe. Então, a preocupação de Deus ali com Abraão não era só aquele momento. Ele visava o futuro. Eu preciso de um descendente que vai governar a terra. E seria Cristo, né? Então, Abraão preocupava, o descendente de Abraão seria só primeiro, mas que Deus, Jesus Cristo, veio da descendência de Abraão. Você vê que é uma linha, veio da linhagem de Abraão. Então, Deus estava preocupado lá na frente. E nós, da mesma forma, quando o Senhor dá uma voz de comando, irmãos, nós temos que preocupar com ela, né? Preocupar, mas não agir também em nós. Porque quando eu preocupo e ajo em mim mesmo, acontece o que aconteceu com Abraão. Você vai preocupar, mas você vai depender também do Senhor. Tem que ter dependência do Senhor. É ter um coração adequado. Preocupar não é achar, não, depois eu faço. Não, se der tempo, se sobrar um tempo, eu faço. Mas o Senhor deu uma palavra de comando, Ele deu uma ordem. Então, essa ordem, essa palavra de comando, ela tem que ser executada. Mas para executar, você também tem que depender dEle. Porque tudo acontece no tempo e na hora do Senhor, ainda que eu queira fazer. Né? E aí Abraão, ele tentou adiantar. Não era o tempo. Deus tinha o tempo dele. Na hora certa ele ia fazer. Mas Abraão falou, não, está demorando, né? Ó Senhor Jesus. E nós somos assim da mesma forma. Vamos ler Gênesis capítulo 15. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Gênesis 15, 5 e 6. Então,
conduziu-a até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí, na hora ali quando ele estava falando com Abraão, o que ele fez com Abraão? Ele tirou Abraão da tenda, trouxe para fora e falou: olha as estrelas do céu. Ou seja, Deus estava preocupado, irmãos, não era com coisas das terras, não era uma descendência terrena, era uma descendência celestial. Então, Deus traz ele para fora e fala: olha quantas estrelas do céu. Se você conseguir contar, é a sua posteridade. Ou seja, é a sua descendência, né? Então, tem que ter uma descendência terrena, mas principalmente uma descendência celestial. Por que a descendência terrena? Porque Deus conta com nós. Nós estamos na terra, não é isso? Ele conta com cada um de nós, mas Ele nos usa para estabelecer na terra uma descendência celestial. Então, Ele conta conosco que ainda estamos na terra. Por isso, irmãos, que mesmo ali Abraão vivendo na terra, Deus mostrou para ele que o mais importante para Deus seria uma descendência celestial. Então, é algo muito importante para Deus nós vivermos com a mente na esfera celestial. Estamos na terra, Cristo falou isso, estamos na terra, mas vocês não são deste mundo, não é isso? O mundo ali é a terra. Não é isso? Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, a mesma coisa foi ali com Abraão. Deus falou com Abraão, mas eu vou precisar, vai ser só o primeiro passo. O descendente que vai nascer, né, seu aqui, vai ser só o começo. Mas a minha visão é uma descendência celestial. É um povo santo, irmãos. Um povo que agrada o coração de Deus. E nada dessa terra agrada o coração de Deus. Tudo que é terreno vai ficar na terra. Então, ele visava uma geração, né, com uma visão celestial. Então, que o Senhor nos dê essa visão celestial a cada dia, né? Olhando para o alto, não é isso que Paulo fala? Né? Eu prossigo, né? Paulo tinha um alvo, ele olhava para o céu, irmãos. Da mesma forma, Abraão olhava para o céu. A arca, que ele mostrou para nós, que ela tinha uma única abertura no teto. O que você via? Você via o alto, você via o céu. Então, esse tem que ser o nosso coração, ainda que nós estejamos nessa terra, mas o nosso coração, a nossa visão, ela tem que ser uma visão celestial. Porque quando nós estamos com a visão celestial, irmãos, nada nos impede de levar a palavra do Senhor. Porque você está confiando em Deus. Você não está confiando na sua capacidade, na sua força, no seu natural. Aí o Senhor vai alcançar toda a terra. Mas nós precisamos ter essa visão, uma visão celestial. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a obra de Cristo, quando ele passou ali pela cruz e tudo, é a base da nova aliança, né? Hoje nós estamos numa nova aliança. Isso é muito importante, né? Nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Senhor Jesus. E essa aliança ela foi firmada entre Deus e o homem, né? Irmãos, Deus sempre vai contar com o homem, isso tem que estar claro para nós. Quando um irmão te chama para fazer a obra do Senhor, você tem que lembrar que nós temos uma aliança firmada com Deus. O irmão é apenas um canal que está te chamando ali. Mas quem está te chamando de fato é o Senhor. Porque nós temos uma aliança com Deus, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 2, 14 e 17? Efésios capítulo 2, versículo de 14 a 17. Ó Senhor Jesus.
Efésios capítulo 2, versículos 14 a 17. Senhor Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavas longe, e paz também ao que estava perto. Amém. Isso aqui nos mostra a aliança que Deus fez com o homem. Para essa aliança ser gerada, irmãos, foi preciso o Senhor passar ali pela cruz, derramar seu precioso sangue, né? A palavra fala que ele pagou um alto preço, né? Por que um alto preço? Porque nenhum de nós tinha condições de pagar isso, né? E o Senhor fez toda essa obra ali na cruz para firmar essa aliança conosco, né? E aqui em Efésios é claro para nós que havia uma parede de separação. Lá não estou lembrando qual versículo lá em Isaías, mas fala que o pecado fazia a separação de Deus com o homem. Ou seja, o homem ele não tinha mais contato com Deus. Depois da queda do homem, o Paulo tem nos mostrado muito sobre isso. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado entra nele, ele perdeu. Por isso que lá fala que ele foi expulso do jardim. Não é isso? A palavra é clara para nós. Deus o expulsou, Adão e Eva, do jardim. Por quê? Em seu interior havia o pecado, havia a semente do pecado neles. Então, esse pecado faz separação de Deus com o homem. Então, mas aqui, quando Cristo veio como homem nessa terra e morreu ali na cruz, derramando o seu sangue e ressuscitando, o que ele trouxe para nós? Ele trouxe para nós uma nova oportunidade. Ele tornou, a aliança foi quebrada, mas ela se tornou se juntar de novo. Uma nova aliança foi feita conosco. E hoje eu e você podemos, né, falar em Hebreus, nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Então não tem mais barreira entre Deus e o homem. Muitas vezes a barreira que há em nós é a nossa alma que ainda faz essa barreira. Por isso que o Senhor hoje quer trabalhar a nossa alma. E trabalhando a nossa alma, ó Senhor Jesus, vai ficar mais acessível ainda, né? O homem em si, ele quer Deus, não é isso? Todo homem quer Deus. Você sai fora e pergunta, você acredita em Deus? Acredito. Você quer Deus? Quero. Qualquer um vai falar que quer Deus. Mas na hora de realmente estar na presença de Deus, se entregar ao Senhor, há uma barreira que é a nossa alma. Essa semente do pecado que está em nós impede do homem chegar a Deus. Mas Cristo veio e aboliu tudo isso ali naquela cruz, nos dando uma nova oportunidade. Hoje nós podemos chegar, né? A hora que quisermos, invocando o nome do Senhor, você já entra no Espírito e já toca em Deus. Então, muito simples, né? Deus se tornou acessível ao homem. Era um Deus que estava lá no alto céu. Tem um hino, né, que fala isso. Deus estava no alto céu, mas hoje se tornou acessível ao homem. Até se tornou o Espírito que está em nós. E hoje ele está dentro de nós como Espírito. Então nós temos total acesso. O que muitas vezes nos impede igual eu falei, é o velho homem. É a natureza caída que está em nós que nos impede de muitas vezes se achegar ao Senhor. Mas o Senhor está nos dando a palavra dele para nos santificar, nos transformar e nos dar total acesso, né? Aí não vai ter mais barreira entre Deus e o homem. Essa barreira já foi quebrada, irmão. Nós temos que crer nisso. O Senhor já fez tudo por nós. Está tudo pronto. O que nós temos que fazer é somente entrar e acessar, né? Senhor Jesus. Colossenses, vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 23. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 1, 21 e 23. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
E a vós outros também que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permanecereis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ó Senhor Jesus. Interessante que no 23, né, fala, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então, o segredo, irmãos, é permanecer firmes, alicerçados. Senhor Jesus, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, isso não pode sair de nós, irmãos, de maneira alguma. Pelo contrário, isso tem que aumentar, né? Essa fé, ela tem que aumentar. E para que houve esse aumento da fé, nós precisamos permanecer alicerçados e firmes. Firmes no que o Senhor tem falado conosco, né? Então aqui mostrou para nós que agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então hoje o Senhor, irmão, o Senhor fez uma obra grandiosa por nossa causa. Tem que estar lembrando disso, foi algo grandioso, muito sofrido, com muito sofrimento, mas foi algo grande que ele fez. Então o homem, ele não tinha condição alguma de fazer nada. O Senhor foi lá e fez tudo por nós, para que nós tenhamos essa oportunidade de estar nessa nova aliança com ele, né? Ó Senhor Jesus, então vamos valorizar tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Senhor Jesus. E um ponto importante, né, aqui em cima aqui do tema dessa semana, ali mostrando que Abraão, né, por antecipar a promessa de Deus, né? Nós muitas vezes fazemos isso também, nós queremos sempre antecipar a promessa, Deus promete algo e a gente quer fazer antes dele da ordem de ser feito, né? Aqui fala que nós não devemos, um ponto muito importante, não devemos servir a Cristo na nossa força, mas em ressurreição. Isso é muito interessante. Servir ao Senhor na nossa força, irmãos, é não depender nada do Senhor. E servir em ressurreição é servir em novidade de vida, né? Porque o Senhor, ele nos deu uma nova vida. E nós temos que viver nessa nova vida. Nós temos que servir nessa nova vida. Se eu sirvo na velha vida, né? Na vida que eu tinha antes, que era do velho homem, Senhor Jesus, o Senhor não vai agradar, que vai ser na minha força. Vai ser na minha capacidade humana, no que eu sei fazer, no que eu acho que eu sei fazer e muitas vezes a gente confia mesmo em nós. Naquilo que você sabe fazer, você confia, não, eu sei fazer. E às vezes até quer fazer bem feito para mostrar para os outros que você realmente sabe, né? Lá eu sou bom nisso aqui, eu sou bom naquilo outro, eu faço. Então, o que é também servir em ressurreição? Todas as nossas habilidades que nós ganhamos na terra, irmãos, no mundo, elas servem para o Senhor, mas tem que passar pela cruz. Passar pela cruz e voltar em ressurreição, em nova vida. Aí, quando eu estou na nova vida, eu não faço nada em mim mesmo, eu dependo totalmente do Senhor. Porque nós sabemos que todos os serviços, de toda a obra do Senhor, a obra é dele, não é nossa. E muitas vezes, a imersão falou para a gente não desobedecer, né? Porque a gente desobedece por isso. Eu faço algo e acho que foi eu que fiz. E acho que a minha capacidade foi eu que fiz. Né? E aí o Senhor, ele não vai agradar. O que aconteceu com Abraão? Vimos que causou muitos problemas, irmãos. Né? Depois, logo ali em seguida, já começou a ter problema da esposa de Abraão com a serva dela. Já começou a ter problema logo no início ali. E ela foi para cima de Abraão, né? Aí, ó, a minha serva. Abraão falou, não, eu sei que toma conta. Você quer, vai resolver. Né? Então,
já no início começou a dar problema. Assim também é quando nós servimos na nossa força ao Senhor. Na igreja, na vida da igreja há muitos serviços. E todos eles precisam passar pela ressurreição. Nós temos que servir dependendo do Senhor. Não fazer nada em nós mesmos. Senão, pode até ficar bom, ficar bonito, ficar aos olhos dos homens, ou as pessoas olham, nossa, mas ficou muito bom. Mas futuramente pode trazer problemas. Irmãos, e muitas vezes problemas sérios, viu? O irmão tocou num ponto aqui importante de falou na emissão 4, né? Não exaltar o homem. Né? O irmão tocou num ponto importante que muitas vezes quando nós... Irmãos, talvez o meu coração até no momento está ali simples, mas dentro de nós tem o ego, tem um natural do homem caído ali, que fica procurando uma oportunidade para aflorar, para sobressair. E aí, talvez eu toco um violão e os irmãos gostam do jeito que eu toquei o hino, eu falo, nossa, irmão, você tocou esse hino bem demais. Amém, irmãos, amém. Talvez ali não foi mais, depois vem outro. Por que acontece comigo? Eu que talvez estava na simplicidade, a simplicidade ela acaba logo. Porque nós sabemos que o nosso velho homem, ele tem mais vida do que a vida de Deus em mim. Eu estou falando da minha experiência. A vida de Deus em mim, ela é menor do que a vida do velho homem que está em mim. O velho homem em mim, ele tem mais tempo. Ou seja, ele está mais velho, né? A vida de Deus, ela está menos. Então, para mim perder a simplicidade, é mais fácil perder a simplicidade. Mas aí, o que acontece? Negócio de elogios. Não é que a gente não pode também descartar o irmão, não. O irmão serviu, fala, muito bom, irmão. O serviço ficou bom, mas não bajula muito, não. Não bajula, não, que se bajular, dá problema. E desde quando eu comecei a reunir na vida da igreja, eu sempre ouvi isso dos irmãos. Nunca fique exaltando os irmãos, né? Ó Senhor Jesus, botando, ó irmão, nossa, você fez um serviço excelente, irmão. Nossa, irmão, se você não fazer esse serviço, não funciona, irmão. Para com isso. Fala, irmão, dá glória a Deus pelo serviço do irmão. Glorifica o Senhor pelo serviço do irmão. Mas nunca coloca ele em evidência, porque quando nós colocamos o homem em evidência, ó Senhor Jesus, aí o homem já começa a querer achar que ele é bom. E aí agora está falando, aí nós começamos a fazer as coisas na nossa força. E o Senhor, ele não vai agradar. Nós vimos a experiência de Abraão e muitos outros homens da Bíblia que usou a sua força e Deus não agradou. Então isso é um princípio para nós que nós não podemos perder. É princípio, irmãos. A palavra ela é cheia de princípios. E tudo aquilo que faz fora do princípio, do início da palavra, dá problema. Então, a palavra ela é a base. Uma casa, para ficar bem estruturada, ela tem que ter uma base boa, não é isso? Tem que ter uma base boa. A mesma forma é o serviço ao Senhor. Qual é a base do nosso serviço? É Cristo. Ele é o cabeça da igreja, é Ele que conduz todas as coisas. É Ele que conduz toda a obra. Se eu saio para pregar o Evangelho, eu tenho que ir dependendo do Senhor. Por isso, irmãos, que nós temos usado a imersão. Antes a gente saía, e muitas vezes você fazia a oração que a pessoa queria, não era isso? Você perguntava à pessoa, você quer que eu ore? Para que você quer que eu ore? Ora para minha família, ora para o meu trabalho. Não é isso? E a gente orava em cima do que a pessoa pedia. Hoje, a gente leva a imersão. E muitas vezes, no início eu pensei assim, gente, mas não é bom a gente orar. Olha só como é que a mente da gente faz. No início, quando eu levava a imersão, eu falava, como que eu vou orar em cima da imersão? Não seria bom a gente deixar a pessoa pedir o que ela quer? Que era o costume de antes, né? Mas só que não é a vontade da pessoa, é a vontade de Deus. Então, você leva a palavra de Deus e quando você usa a imersão, você vê aquela palavra trabalhando naquela pessoa, que talvez você possa orar por você? Pode, você já entra orando. Você não pede a pessoa, pergunta ela, você quer que ora por quê? Para a sua família? Você não faz mais isso. E aquela palavra, quando a pessoa ouve, recebe aquela oração, a gente vê o trabalhar do Senhor, a obra do Senhor já iniciando naquela pessoa. Não é isso? Então, quem faz a obra é o Senhor, Ele é dono de tudo. Nós temos que ter simplicidade, irmãos. Ter esse coração simples, né? E não querer fazer as coisas do Senhor na nossa capacidade humana, na nossa força. Ainda que você use a sua capacidade, mas desde que ela já passou pela cruz.
Isso é muito importante. Tem que passar pela cruz, senão vai dar problemas, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu falei, né, que a gente não pode precipitar, né? Aí tem um ponto lá que falou assim: não nos precipitemos. Esperamos sempre a direção do Senhor. Isso é muito importante. Precipitar é antecipar as coisas, né? É fazer aquilo que não foi mandado ainda, né? O Senhor te fala algo e talvez não é o momento de fazer. E a gente quer fazer. Né? Igual a experiência de Abraão. A gente sabe que, irmãos, quantas coisas nós ganhamos com essas experiências, né? Então, palavras que a gente tem que estar sempre voltando nelas para estar relembrando, né? Falar, Senhor, isso tem que ficar claro para nós, porque senão a gente volta para estaca zero de novo, né? Você ouviu algo, você ficou tocado, não, da agora para frente eu vou fazer sempre debaixo da vontade do Senhor. Mas de repente você está fazendo isso mesmo, né? Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 16. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 16, versículo 4 e 5. Ó Senhor Jesus. 16, 4 e 5. Então disse o Senhor... Ah, não, peraí. É Gênesis. Estou lá em Êxodo. Gênesis 16, 4 e 5. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha a resposta de Abraão, vamos ler aqui. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou sua presença. Então, irmãos, problemas, né? Problemas mais problemas. Já começou aqui no início, já começou a dar problema. Aí você imagina depois o problemão que surgiu. Nós sabemos de toda a descendência de Ismael, como é que é, né? É só problemas. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Ao servir o Senhor tem que ter ressurreição, tem que passar pela cruz. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Né? Isso tem que estar no nosso coração, irmãos. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, a perfeição, ela nunca vai ser de mim. Eu nunca vou ser aperfeiçoado em mim mesmo, irmãos. A gente já sai pregando o evangelho, as pessoas querem ser aperfeiçoadas primeiro para vir para a igreja, para servir o Senhor, não é isso? Às vezes você chega e fala: não, mas eu ainda faço muita coisa errada, eu ainda tomo minha cachaçinha, fumo meu cigarro, eu ainda gosto de ir numa festa. Mas a palavra é clara para nós. O que Deus falou com Abraão aqui? Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, era para eu falar para Abraão assim: não, na hora que você deixar tudo de errado que você tem com você aí, ó, as coisas que estão no seu coração, que não me agrada, depois que você estiver pronto, eu vou te chamar. Ele só falou com ele: anda na minha presença. Então, as pessoas ainda, quem não conhece a palavra, né, irmãos? Quem já conhece a palavra e tem essa visão, a gente sabe que o Senhor, ele nos aperfeiçoa a cada dia. O segredo é estar andando na presença dele. Fora da presença dele, nós vamos ter dificuldades de ser aperfeiçoados. Mas andando na presença dele, com certeza nós seremos aperfeiçoados. Então, o conceito das pessoas aí fora é esse: eu preciso ser trabalhado primeiro, para depois eu me entregar ao Senhor. Sendo que primeiro nós temos que entregar ao Senhor. Andar na presença dele, e o mais ele fará. Ele vai nos transformar, irmão. É dia após dia. A palavra nos mostra isso. Então, o Senhor falou simplesmente com Abraão: vem, do jeito que você está. Anda na minha presença. Ou seja, Deus mostrou para ele ali, isso aqui já foi no capítulo 17.
O Senhor mostrou para ele, ali já tinha acontecido toda essa tragédia que nós vimos no capítulo 16 aí. Deus falou com ela, porque você saiu da minha presença, né, você causou todo esse dano. Então, você tem que andar, Deus mostrou para ele, você tem que andar na minha presença. Se andando na minha presença, vai ser perfeito. Senhor Jesus. Então, nós sabemos que toda vez que nós saímos da presença do Senhor, irmão, nós estamos sujeitos a acontecer isso conosco. A fazer coisas que vão nos trazer danos, que vão prejudicar a nossa vida, a nossa família. Vai acontecer coisas que não vai trazer problema. Mas aí Deus fala, anda na minha presença. O segredo hoje, irmãos, para a gente estar avançando, sendo transformado, é estar na presença do Senhor. Como que é andar na presença do Senhor? É estar numa reunião como esta, é estar envolvido com a igreja, envolvido com os serviços, envolvidos com a palavra atual que o Senhor tem nos dado, a direção atual, a ordem atual, a palavra de comando atual. Isso é andar na presença de Deus. Porque Ele é a palavra, não é isso? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Ele é a própria palavra, irmãos. Se eu ando na palavra do Senhor, eu ando com Deus. Eu estou com Deus. E aí o que vai acontecer? Eu vou ser perfeito. Aí, mas só você não pode bater no peito e achar que, né, eu sou perfeito. Você tem que lembrar que quem te aperfeiçoou foi o Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Achar que é muito espiritual também causa um problema, né? Tudo tem limite, irmãos, né? Tudo tem limite. Até mesmo a nossa fé, o nosso crer no Senhor tem que ter limites. Eu conheço, tem pessoas que acham que é muito espiritual e começam a julgar as outras que ainda estão caminhando, está chegando. Não, fulano não veio na reunião, ele deve ter aprontado, ele deve ter feito isso. O que é isso? É ser espiritual demais. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Mas quando eu sou aperfeiçoado pelo Senhor é diferente. Você fala assim, em mim eu nada sou, mas com o Senhor eu sou muita coisa, né? O Senhor é que me faz ser alguma coisa. Tem que estar lembrando sempre disso. Senhor, lembrar a condição que nós estávamos, né? Nunca esquecer dessa condição que nós estávamos. Senhor Jesus. E aqui o Senhor chama Abraão, anda na minha presença. Eu creio que Abraão falou assim, Senhor, ele deve ter se arrependido muito, né? Poxa, eu agei do meu jeito. E aqui fala que ele ficou 13 anos sem a presença de Deus por causa desse episódio. Olha o tanto de dano que causou, irmãos. Um homem que amava a presença de Deus. Ficar 13 anos sem o Senhor, sem Deus falar com ele, sem ouvir nada de Deus, ele deve ter ficado totalmente desesperado, irmãos. E uma pessoa sem Deus, ele é uma pessoa, eu acho que o Alemão na semana passada falou que é como o barco em a deriva, né? Ele fica solto, ele é levado, qualquer coisa leva ele, né? O mundo acaba o levando, porque ele está sem Deus. Então o segredo é estar na presença do Senhor. E isso é uma lição para nós. Por isso que tem pontos lá que a gente está lembrando, tem que estar lembrando. Eu preciso estar andando com Deus, né? Senhor Jesus. E quando nós andamos com Deus, o que acontece, irmãos? Nós nos tornamos mais íntimos dele. Não é assim que você tem uma amizade com uma pessoa, você começa a andar com aquela pessoa, né? Você vai na casa dela, almoça com ela ali, né? Conversa, aquilo vai gerando um laço de amizade forte. E esse laço de amizade ele se torna algo íntimo. E aí você começa a se abrir com aquela pessoa, coisas que talvez você não fala para outras pessoas, você acaba falando para aquela pessoa. Você vê nela uma pessoa que realmente é seu amigo. Né? Pessoas íntimas, aí você começa a falar, né, da sua vida, expor as suas dificuldades, porque você conhece aquela pessoa e aquela pessoa te conhece. A mesma coisa é o Senhor. Quando nós começamos a andar com Deus, gera em nós uma intimidade com Ele. É por isso que tem muitos filhos de Deus que falam, poxa, eu leio tanta palavra e o Senhor não me revela nada. Não é isso? Eu leio a palavra, mas Deus não me revela. O que está acontecendo? Talvez está faltando esse andar com Deus de mais de perto, né? Porque Ele só vai falar para nós se nós tivermos essa intimidade. Então Deus vai falar para nós
a vontade que está no coração dele, né? Senhor Jesus. Aí a gente passa a conhecer o coração do Senhor e o Senhor também começa a nos conhecer melhor. É claro que ele nos conhece totalmente, né? Ainda que eu não abra a boca para falar, mas ele me conhece. Mas aí há uma cumplicidade entre eu e o Senhor. Ele me conhece e eu também conheço ele mais. E essa palavra ela vai se revelando a nós a cada dia, né? Senhor Jesus. E aí o que acontece? Quando eu começo a ter essa intimidade com o Senhor, eu não consigo fazer nada de mim mesmo. Nada por conta própria, né? Falar, hoje eu vou fazer. Não, você vai. A primeira coisa que você vai fazer é levar para o Senhor. Senhor, é a tua vontade? Né? É o teu querer? Porque você tem alguém que você tem uma intimidade com ele, irmão. Isso é grandioso. E interessante que lá em João, no Evangelho de João, fala que ali Deus, essa intimidade, ela aumenta tanto que Deus nos chama de amigos. Não é isso? Ele fala, já não vos chamo servos, mas amigos. Né? Vamos ler. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos estar lendo João, capítulo 15, versículo 15. Amém. Amém. Olha o que fala nesse versículo, né? Algo muito importante. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, que tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, nada, irmãos, vai ficar encoberto da parte do Senhor. Ele vai revelar totalmente para nós. Então, o que nos faz a ganhar revelação na palavra é intimidade com o Senhor. E a intimidade, ela vem do andar, né? Para ter essa intimidade, eu tenho que andar com Deus. Ó Senhor Jesus. E vamos lá para Amós, tem outro versículo também que é muito importante. Amós capítulo 3. Senhor Jesus. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar a seu segredo a seus servos, os profetas. Olha só, irmãos. Então, ele quer revelar para nós, né? Mas nós precisamos ter esse coração, um coração de busca, anelar estar na presença do Senhor. Anelar a andar com Deus, irmãos. E hoje nós temos a igreja. A igreja é o lugar onde nós andamos com Deus, porque nós estamos sempre junto dos irmãos, desfrutando das palavras que o Senhor tem nos dado. Né? Então aí eu começo a andar com Deus e esse andar nos leva a ter intimidade. Ó Senhor Jesus. E nessa manhã nos leva a ter um coração, né, de buscar mais ao Senhor, de andar na presença dele. Senhor, se nós anelamos a perfeição, nós temos que estar com Deus. Fora disso, irmãos, não vai haver perfeição. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lá em 1 Samuel 15, vamos ler lá, irmãos? 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Senhor Jesus. É isso mesmo? É. 1 Samuel 15, capítulo 1. Disse Samuel a Saul:
Enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Outro ponto importante é atentar. O que é atentar, irmãos? É você ter um desfrute com qualidade. Não é simplesmente ler a palavra por ler, mas você gastar um tempo, tirar um tempo para desfrutar dessa palavra, né? Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos ouvir o Senhor de uma forma clara, né? O que acontece, irmãos? Nós entramos na palavra. E quando nós entramos na palavra, nós conhecemos o coração de Deus, a sua vontade, o seu querer, e ele se revela a nós de uma forma bem clara. A visão ela se torna alargada, eu vou ver mais a vontade do Senhor. Mas se eu não ouço atentamente, ou seja, sou uma pessoa distraída, né? Leio aqui por ler, só para mostrar para os irmãos que eu estou lendo o alimento diário, que eu estou desfrutando ali, Isso aí não, isso aí, irmãos, não é legal, porque essa palavra ela vai ficar muito superficial. Ela não vai criar em nós raízes. Tem que ter raízes, né? Quando cria raízes, o que acontece? É uma árvore que tem a raiz só sobre a terra por cima, quando vir um vento, vai arrancar ela, não é isso? Mas as plantas que têm as raízes profundas, elas são plantas firmes. Ainda que venham as tempestades, venham as coisas, ela vai continuar firme. E assim é a palavra. Quando eu desfruto dessa palavra atentamente, essa palavra ela cria em mim raízes. Ou seja, ela se torna a minha vida, ela se torna o meu viver. E aí, o meu falar, a pregar o evangelho, vai ter mais peso. As pessoas vão ver em mim e o Senhor realmente está fazendo uma obra em mim. Então as pessoas falam, é a palavra que ele está ganhando, realmente está dando frutos. Olha a vida dele como está. Então eu quero essa palavra. Então, irmãos, isso é muito importante. Ouvir a voz do Senhor atentamente. E aí, cada vez que nós envolvemos mais com o Senhor, irmãos, mais íntimos nós nos tornamos dele. Isso é certo, né? Senhor Jesus. E essa palavra ela passa a nos direcionar. Eu não vou conseguir dar um passo sem a direção da palavra, porque eu estou ouvindo, desfrutando atentamente a palavra. Então, eu sei que se eu pisar ali, vai dar errado. O Senhor vai me mostrar onde eu devo pisar, onde eu devo andar. Então, irmãos, isso é muito importante. Andar com Deus não é tão simples assim, né? Andar com Deus exige de nós algumas coisas que dependem de mim. Andar com Deus, eu tenho que me levantar e andar. Não é isso? Aí eu quero andar com Deus, mas eu continuo sentado. Eu preciso levantar e andar. Tem que haver de mim uma disposição. Até mesmo esse atentamente. Eu tenho que abrir mão do meu tempo. Que hoje, para nós, nesse mundo que nós vivemos, o tempo é muito importante. Não é isso? As coisas estão passando muito rápidas. Você fala, nossa, eu não posso tirar meia hora para desfrutar, não, senão vai me atrapalhar. Eu vou ter que levantar mais cedo, eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto. Preciso dormir mais cedo e levantar mais tarde, mas eu vou ter que levantar mais cedo um pouquinho para desfrutar do Senhor. Então vai exigir de nós alguma coisa. Disposição. Então, irmãos, o Senhor conta com esses que têm disposição, viu? Que tem um coração, que tem disposição para estar ali pronto para estar servindo ao Senhor. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Só vou ler um versículo que está lá em Mateus, para a gente finalizar aqui, deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Mateus capítulo 4. Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor Jesus. Então, eu falei aqui que a palavra ela nos direciona. Então, a gente vê aqui que a palavra fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós é muito importante.
né? Para que eu possa ter esse andar adequado, é necessário que eu esteja desfrutando dessa palavra, né? Ó Senhor Jesus. Ela também nos satisfaz, não é isso? Ela direciona e satisfaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem tudo o que nós precisamos. Porque eu tenho que ter um coração de busca, né? De anelar estar desfrutando do Senhor cada dia mais. Jesus é o nosso Senhor. Deixar um tempo para os irmãos compartilhar aí. Eu acho que eu ontem extrapolei o tempo, não olhei a hora que eu comecei, mas amém. Os irmãos podem fazer grupos de 3, 4 irmãos aí, para a gente estar dando uma ruminada nessa palavra.